Nós estamos também é, no Facebook, tá? Deixa eu colocar o link para vocês aqui. Esse aqui é o link do centro, o grupo, né? No Facebook. E o meu o canal também lá no site que nós estamos utilizando, né? O stream, né? O canal é esse aqui, tá? Quem quiser pode ver direto no canal. No Facebook a gente tem condição, quem quiser abrir uma caixinha de texto para falar com a gente no Facebook, pode abrir individualmente mesmo, porque sumiu o nosso chat no grupo aqui, eu não sei, já procurei de tudo quanto é jeito aqui, não consegui ativar o chat no grupo de novo. Então vocês vão ter que me chamar pela caixinha individual mesmo, tá? Quem estiver no Facebook, ok? Mas se quiser participar, é só abrir a caixinha, né? O chatzinho individual mesmo e a gente vai conversando, tá? Ok, pessoal? Então vamos lá, né? Sejam todos bem-vindos, vamos fazer a nossa prece então, convidamos a todos para elevarmos o pensamento em uníssono, numa só vibração, numa só energia, direcionando a força do verbo, do pensamento, do sentimento, para conectarmos as correntes de pensamento superior que vibram em toda parte, que nos ajudam, fornecendo-nos energias e conhecimentos procedentes de Deus, que é o nosso Pai, que vibra em tudo o que existe, a verdade por excelência, o amor por excelência, e que possamos absorver essa energia e essa sabedoria que procedem do nosso Pai. E possamos também, querido Mestre Jesus, Tu que és o nosso irmão maior, Tu que és o caminho, a verdade e a vida, lembrarmos de Ti, dos Teus exemplos, da Tua compaixão, da Tua piedade para com toda a humanidade. Humanidade que ainda erra, que ainda se debate em inúmeros problemas, mas que seguindo o Teu exemplo, seguindo a trilha de luz dos Teus passos, nós saberemos sair das dificuldades mais acerbas e encontrarmos a plenificação. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa todos os nossos irmãos aqui no Pautalk, todos os companheiros do Facebook, todos que venham a ouvir esse áudio, esse vídeo que estamos gravando, todos que estão no plano espiritual, que direta ou indiretamente se beneficiam desse estudo, desse momento de oração e de reflexão. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa todos nós que aqui estamos. Que assim seja. Ok, pessoal. Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Novamente lembrando, né, que nós estamos ali no Facebook. Quem quiser conhecer o grupo ali da nossa Casa Espírita, o grupo no Facebook, tá? Do Centro Espírita Maria de Nazaré, pode conhecer, tem algumas fotos ali interessantes, os livros produzidos na casa, as atividades semanais na internet, tá? Então, fiquem à vontade aí para... É um grupo aberto, tá? Todos podem participar. Muito bem, vamos então iniciar. Que bom, Maria, tá? A imagem e o som perfeitos, né? Ótimo, fico feliz, viu? Nós vamos iniciar o tópico aqui no livro Autodescobrimento, que é a indiferença, tá? A indiferença é o nosso assunto de hoje. Logicamente, sempre estudado do ponto de vista da psicologia transpessoal, né?
na visão espírita, que é o objetivo da Joana de Ângeles, estudar a psicologia transpessoal na visão do espiritismo, tá? Que é a visão que nós adotamos como a visão interessante para nós, né? Em termos de visão de mundo, de compreensão de dificuldades humanas, né? Interpessoais, é a visão que nós temos, a visão espírita, tá? Então vamos lá. Todos podem participar, né? Dar opiniões, perguntas, fiquem à vontade aí. Nos estados depressivos, a apatia se manifesta, não raro, dominando as paisagens emocionais da pessoa. Essa apatia impede a realização das atividades habituais, matando o interesse por quaisquer objetivos. É uma indiferença tormentosa que isola, a pouco e pouco, o paciente do mundo objetivo, alienando-o. Tá? Então, o nosso assunto é indiferença, e ela começa dizendo os estados depressivos, né? Quando a apatia se manifesta. Logicamente, pessoal, o estado depressivo tem vários fatores que juntos, né, respondem pelo estado depressivo, né? Existem vários fatores que interferem, perdas, né, perdas que a gente tem, que a gente sofre, perdas de parentes, de emprego, choques emocionais que a gente não consegue digerir, sentimentos negativos guardados, né, dificuldades de relacionamento, excessiva introversão, né, com dificuldade de se expressar sentimentos, tá? Tem várias situações aí que interferem, inclusive fatores genéticos, né? Essa ou aquela substância que não está sendo produzida ou está sendo produzida demais no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, né? Então, um dos fatores aí na depressão que a gente observa é a tristeza cultivada, por exemplo, né? A tristeza cultivada, quer dizer, a pessoa fica cultivando tristeza, fica se vitimizando, né? Utilizando demasiadamente da autocompaixão, tudo isso vai fazendo com que a depressão se instale e acabe se manifestando aí dessa forma tormentosa, né? A pessoa vai entrando num estado apático, porque existe uma retração do desejo, da força do desejo, do querer. A pessoa vai deixando de querer, né? Toda vez que nós percebemos que nós estamos deixando de querer, eu já não quero mais sair, eu já não quero mais passear, eu já não quero mais estudar, já não quero mais trabalhar, já não quero mais namorar, já não quero, eu vou entrando num estado de apatia, de desmotivação. O que é a pessoa estar desmotivada? É estar sem motivos. Eu fui perdendo os motivos. Eu fui me desfazendo de compromissos. Né? Então isso tudo vai configurando, né, essa apatia, essa depressão, essa falta de motivos, tá? Que muitas vezes começa a dominar a vida da pessoa. Tá? Aí ela diz assim: essa apatia impede a realização das atividades habituais, matando o interesse por quaisquer objetivos. Tá? Essa apatia impede a realização das atividades habituais, matando o interesse por quaisquer objetivos. Olha só, então essa apatia vai dominando a nossa vida e passa a matar o interesse por outros objetivos. Né? Então a gente deixa de sonhar, né, pessoal? Né, Maria? A gente vai perdendo a capacidade de sonhar, de ter objetivos, né, de almejar, de visualizar o futuro, de buscar uma situação cada vez melhor. Né? Os sonhos vão morrendo aí, né? A esperança vai morrendo. Né? É uma indiferença tormentosa que isola pouco e pouco o paciente do mundo objetivo, alienando-o. Tá? Olha só, é uma indiferença tormentosa, porque a pessoa começa a ficar indiferente perante o seu próprio destino.
perante a sua própria possibilidade de ser feliz. Aliás, a pessoa começa a achar que ela não pode ser feliz, que ela não tem o direito de ser feliz, não é? Então vai ficando indiferente ao seu próprio destino, tá? A pessoa vai ficando indiferente às próprias dificuldades que ela tem. Isso é muito ruim, né? Isso é muito prejudicial para a pessoa, porque ela vai se alienando do mundo, né? A pessoa vai se alienando do mundo objetivo, tá? Ok, pessoal, tá ficando claro? Por que vai se alienando? Por que vai se alienando? Porque à medida que ela fica introvertida e já não participa, já não conversa, já não sai, não é? Ela não convive com as pessoas e com a vida de uma maneira mais intensa. Passa a viver apenas esses quadros tormentosos dentro de si mesma, né? Quadro esses que ela permanece enquanto ela mantiver, né? Ela se mantiver nessa postura, tá? Certo? Deixa eu ver aqui, Maria. Parece que nada estimula ela, né? Inclusive, né, Maria, nesse caso, nós temos que lembrar do seguinte, pessoal. Existe um fator endógeno que nós não podemos desconsiderar, tá? Existe um fator endógeno que nós não podemos esquecer. Quando começa a acontecer assim, de nada motivar a pessoa, e você fala e entra por um ouvido e sai pelo outro, e você fala assim, reaja, não sei o quê, e todo mundo fala, todo mundo estimula e nada dá resultado. E entra uma semana, entra duas, entra três, e nada da pessoa mudar, não é? Então aí nós temos que começar a considerar, principalmente se ela já estiver fazendo terapia, né? Porque muitas vezes a pessoa começa a fazer terapia e ela vai melhorando, uma sessão após a outra, já vai melhorando e tal. Mas quando ela não está melhorando, mesmo com a terapia, e todo mundo chega e fala e nada resolve, existe provavelmente um fator endógeno que não está sendo observado. Como assim, Alexandre, fator endógeno? Existe uma questão bioquímica do sistema nervoso que precisamos observar, mesmo que ela estiver passando por um processo obsessivo. Tem também, né, a pessoa que está tomando passe, está passando por desobsessão na casa espírita e está fazendo de tudo e não está melhorando. Existe um fator endógeno. O sistema nervoso precisa de determinadas substâncias, senão a pessoa não vai reagir. Precisa da medicação, senão a pessoa não vai reagir. Pode aplicar pasta 200.000 vezes, pode fazer prece, não reage. Pode conversar com 500.000 espíritos na reunião mediúnica que não resolve. Existe um fator endógeno. Tá? Aí você dá a medicação, magicamente começa a melhorar. Tá? Então tem casos que é assim, pessoal. Nós não podemos desconsiderar isso. Tá? A gente pode ficar falando mal do remédio, não, porque eu não tomo remédio, porque eu não sei, né? Eu aprendi que remédio é ruim, não sei o que lá, e não tomo remédio, porque eu não tomo remédio. Não pode ser assim. Tá? Tem muitos espíritos de luz que reencarnaram para descobrir algumas substâncias, né? Reencarnaram para ajudar a humanidade, descobrindo meios de diminuir o sofrimento das pessoas, pessoal. Então nós não podemos cair nessa de eu não tomo remédio, e às vezes é o remédio que vai ajudar a pessoa. Né? É o remédio que vai ajudar. Tá? Então não estou desconsiderando passe, prece, desobsessão, palestra, tudo isso é de efeito muito positivo. Mas também, em alguns casos, nós não podemos desconsiderar a ação medicamentosa. Tá? Eu costumo dizer que tem 3 fatores, né, que compõem qualquer situação difícil aí que nós passamos, que é o fator espiritual, o fator psicológico e o fator fisiológico, orgânico. Tá? Se nós cercamos os problemas lembrando desses 3 fatores,
nós só não resolvemos, só não melhoramos se nós não quisermos. Se a gente tem a medicação necessária, que o médico, o psiquiatra tem que indicar. Se nós temos a psicoterapia, se for o caso, né? Psicólogo, terapeuta ou atendimento fraterno na casa espírita, né? E se nós temos ajuda espiritual, passe, prece, desobsessão, a pessoa só não melhora se não quiser, pessoal. Tá? A pessoa só não melhora se não quiser. Tá? A Maria está perguntando aqui, Lê, tipo o medicamento e também a alegria já proporciona analgésicos naturais, não é? Que liberamos. Pode também ser isso? Maria, são coisas diferentes. Tá? É lógico que sorrir dispara algumas substâncias no nosso corpo, mas a pessoa não consegue sorrir, Maria. A pessoa não consegue ter vontade para nada, entendeu? É aí que a gente tem que pegar no tranco a coisa, tem que dar uma medicação para começar a mudar a realidade psicofisiológica da pessoa, até para que ela comece a voltar a sorrir, entendeu? Porque até o sentimento de alegria que a gente tem para sorrir, né? Para a gente sentir prazer, o significado existencial, a gente precisa de algumas substâncias ali que quando elas faltam, nós não conseguimos dar aquele start, assim, iniciar o processo, a gente não consegue, tá? Então a gente precisa lembrar desse fator também, tá? A Joana de Anjos fala assim, às vezes a família fica lá, reage, não sei o que, né? Fica chacoalhando a pessoa e briga com a pessoa, né? A família faz de tudo, planta bananeira para a pessoa dar risada, e a pessoa está lá parada, não consegue gostar daquilo, não consegue sentir graça naquilo, e a família começa a ficar irritada e coloca a culpa na pessoa mesmo. Né? Nós não podemos agir assim, porque pode estar existindo esse fator endógeno que nós precisamos observar. Tá? A Matuta, isso é muito bonito. Aqui em casa eu cresci vendo a minha mãe com depressão. E no Espiritismo eu encontrei um caminho de muita instrução para entender um pouco sobre o que ela sofre, com certeza. Né? O Espiritismo ajuda muito, né, Matuta? Com toda certeza. Tá? Toda a prática espiritual vai ser de imenso benefício. Tá? Então, é isso aí, né? Então vamos continuar, pessoal. Vamos lá. Vamos para a continuidade aqui, né? Pegar mais um trechinho. Só um pouquinho. Oi, Val, um beijo. Então vamos continuar aqui. Além dessa manifestação psicopatológica, há aquela que resulta da viciação mental em não se preocupar com as outras pessoas, nem com o lugar onde se encontra. Tão grave quanto a primeira, essa indiferença provém de vários conflitos, como as decepções em relação à própria existência, em demasiada valorização do secundário em detrimento do essencial, que é a própria vida, e não aqueles que utilizam egoisticamente, de forma infeliz, com desrespeito pelo seu próximo, pela sociedade. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Amor, se você quiser abrir ali, ó, faz um favorzinho, abre e deixa uma coisinha ali para não bater. Deixa atravessar, pode abrir, isso. Isso. Deixa aí para não bater. Isso, obrigado. Viu? Então vamos entender aqui o que... É que minha esposa está aqui hoje comigo. Está aqui, quietinha aqui do lado. A Rossana hoje ela não está participando aí online, mas está aqui no meu consultório. Ela estava dando aula, né? Acabou e ela veio para cá. Então, pessoal, vamos entender isso que ela disse aqui, ó. Então, primeira questão que ela colocou, essa apatia, né, que se manifesta no estado depressivo. Tá? Essa apatia que se manifesta no estado depressivo. Tá? Que a pessoa fica indiferente, apática, não querendo se envolver com nada, não tendo disposição para nada, né? No estado depressivo, essa apatia. Tá?
Só que aí depois ela coloca uma outra questão, né? Ela coloca assim, além dessa manifestação psicopatológica, há aquela que resulta da viciação mental em não se preocupar com as outras pessoas. Tá? O que que é isso, pessoal? Uma viciação mental de nós não nos preocuparmos com os outros, com as dificuldades dos outros, com as necessidades dos outros. Fiquei viciado em mim mesmo, fiquei fechado em mim mesmo, narcisicamente, egoisticamente. Não saio de dentro de mim, não me preocupo com o outro. A gente passa na rua, vê alguém deitado lá, sofrendo lá, quase morrendo, a gente passa e nem dá bola. Muito comum isso hoje, né? A nossa vida moderna, né? Isso acaba sendo muito comum. A gente vai caindo nessa indiferença sistemática, né? Não é assim, pessoal? A gente vai vivendo essa indiferença sistemática, criminosa até, né? Então, é um vício mental de não nos preocuparmos com as outras pessoas. Gente, é diferente, tá? É diferente aqui da gente querer se meter na vida das outras pessoas, tá? E se não se preocupar aqui, não quer dizer que a gente tem que se preocupar com os outros e ficar querendo controlar os outros. Não é essa a preocupação. É a questão de ajudar, de sair de dentro de nós. Olha, está precisando de alguma coisa? Posso ajudar em algo? Eu vi que você está com alguma dificuldade aí e tal, né? Quer dizer, é da gente sair de dentro da gente, para observar um pouquinho. É a fraternidade, né, Maria? Caridade, compaixão, nos colocarmos no lugar dos outros, né? Isso é extremamente importante, né? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem, né, que a piedade é a irmã da caridade. Quando nós nos apiedamos, quando nós nos colocamos no lugar dos outros, nós queremos ajudar as pessoas. Abre espaço para a caridade. Se a pessoa não se apiedar, ela não vai sair para fazer a caridade, ela não vai ajudar. Então é piedade, é nos colocarmos no lugar dos outros, né? A empatia, né? Nós temos essa empatia que vai nos ajudar muito, né? Então, vocês estão entendendo? Esse vício mental de não nos preocuparmos com as outras pessoas, nem com o lugar onde se encontra. O que quer dizer isso? Se eu estou na minha casa, não estou nem aí. Pode a casa estar caindo, pode a família estar morrendo, que eu não estou nem aí. Contanto que eu esteja bem, todo mundo pode estar lá, se virando lá, mas eu estou bem. Né? As pessoas estão lá todas com dificuldade, todo mundo com... Mas eu estou bem, eu estou em paz, né? Tem gente que fala assim, eu só quero viver em paz. Mas está todo mundo ali precisando da atitude dela, da ajuda dela, não é? Mas a pessoa está lá em paz. Só que essa paz, entre aspas, é a paz do Mar Morto. Vocês sabem, né? É a paz do Mar Morto. Qual que é o Mar Morto? É aquele mar, lá no Oriente Médio, né? Que é aquele mar que não troca água com ninguém. Não troca água com o mar, com... É um mar, chama mar, mas não é mar na verdade. Antigamente era um mar, mas se fechou. E as águas tão salgadas, não tem vida nenhuma lá dentro. Por isso que chama Mar Morto. Né? Nem a gente, nem o ser humano não pode ficar muito tempo dentro das águas do Mar Morto, senão desidrata. Porque é tão salgada, que a pessoa morre desidratada se ficar muito tempo dentro da... Tem que sair e já tomar uma chuveirada lá para tirar, né, a quantia de sal que tem na pele, né? Então, nós não podemos cultivar a paz do Mar Morto. A nossa paz tem que ser a paz advinda do trabalho, advinda da paz de consciência, de ter feito todo o possível por ajudar. Né? O que estava no nosso alcance para ajudar. Né? Então, aí sim, né, essa paz vai nos fazer bem, não essa paz egoística. Né? Isso também é egoísmo, né, diz a Maria aqui, exatamente, né, manifestação do egoísmo. Tá? Certo, pessoal? Então, a gente fica indiferente ao lugar onde a gente está. Se a gente está em casa, a gente está indiferente às dificuldades da casa. Se a gente está na casa espírita, a gente está indiferente também
as questões da casa espírita, as necessidades da casa espírita. Se a gente está no trabalho, a gente também está pouco ligando para os problemas da empresa, para os problemas da instituição em que a gente está. Isso tudo é muito prejudicial, vai virando um vício, né? Vai virando um vício dentro de nós, tá? A indiferença, que é o nosso objetivo aqui hoje, né? Por isso que ela diz, tão grave quanto a primeira, essa indiferença provém de vários conflitos, tá? Quer dizer que a pessoa que cultiva essa atitude, ela tá vivendo vários conflitos dentro dela. Então não é uma situação boa, é uma situação, é um modo de viver, mas que tem origem em vários conflitos. Que conflitos que a pessoa traz? Decepções em relação à própria existência. Pode ser uma causa, né? Como assim decepções com relação à própria existência? A pessoa queria que a vida fosse de um jeito, a vida foi de outro, e ela ficou chateada com essa situação. Ela ficou magoada, se decepcionou, se frustrou. Aí ela largou mão também. Quer saber? Agora eu não me importo mais com ninguém, só vou me importar comigo, né? Não me preocupo mais com a minha família, nem com o meu trabalho, né? Então a pessoa se decepcionou com relação à própria existência. Frequentemente, porque ela não soube interpretar a existência de maneira correta, né? Ela esperou uma coisa e ela está interpretando as dificuldades que ela está vivendo de forma equivocada. Né? Está se vitimizando, isso mesmo, Maria, está se vitimizando. Tá? Os problemas que surgem, ela interpreta como punições de Deus, como se a vida não gostasse dela, como se ela tivesse azar. Né? Às vezes a pessoa acha que ela tem azar na vida. E não existe sorte, azar, nesse sentido que a gente fala. Né? Mas a pessoa ela fica interpretando de uma forma negativa. Né? Por isso ela começa a reagir de uma forma negativa perante a existência. Né? Porque ela está pensando de um modo negativo. É sempre assim. Conforme os conceitos que a gente traz, a gente começa a agir de acordo com aqueles conceitos. Né? A gente começa a agir de forma coerente com o tipo de conceito que a gente está trazendo. Tá? Então, as decepções, né, com relação à própria existência, né? Em demasiada valorização do secundário em detrimento do essencial. Olha só, geralmente, olha o que faz parte dessa decepção também, geralmente é quando a pessoa valorizou demais o secundário em detrimento do essencial. O que quer dizer isso? Que a pessoa, por desconhecimento das realidades espirituais essenciais de todos nós, das criaturas em geral, a pessoa centralizou a sua atenção, o seu desejo, as suas metas, todas no plano físico. E a Joana de Ângeles, ela ensina que nós não seremos felizes se não estabelecermos também objetivos metafísicos, transcendentes, interiores, de crescimento interior. Nós não seremos felizes, nós não nos planificaremos se nós não estabelecermos metas transcendentes. Nós temos sempre falado isso, né? Não tem problema a gente ter metas materiais, não tem problema a gente ter metas profissionais, não tem problema a gente ter metas, né, no campo exterior, não tem problema. Mas nós não podemos esquecer de estabelecer objetivos metafísicos. Né? Porque é a essência, pessoal. A Joana fala assim, que o essencial na nossa vida é o autoencontro, é o encontro do self. O self é o espírito. Se nós não buscarmos o espírito, se nós não buscarmos o crescimento interior,
nós não estaremos caminhando no rumo do equilíbrio, da felicidade, da planificação. Não tem por onde, pessoal. A pessoa que coloca o seu coração apenas nas coisas materiais, né, Maria? Ela está fadada a inúmeras frustrações, a inúmeras decepções. Não existe magia, não existe, né, saída nessa situação. Tá? A saída é o autoencontro. Por isso que Jesus, muito sabiamente, ele falou assim, o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus está em vós. Não procureis alhures, ele não vem com aparências exteriores. Por isso que Jesus falou também, muita gente acaba se equivocando, né? Ele falou assim, a felicidade não é deste mundo, de fora. É mais coerente a gente pensar assim, né? Quando a gente lembra do reino de Deus está em vós. A felicidade não é deste mundo, pessoal, não é do mundo de fora. A felicidade é do mundo de dentro. É lógico que se eu buscar essa felicidade no meu mundo interior, eu vou viver no mundo de fora mais feliz. A gente não precisa esperar desencarnar para a gente ser feliz. Né? Os espíritos falam isso para a gente. Olha, não fique esperando você morrer para ser feliz. Seja feliz agora. Mas busque a felicidade real. Busque a felicidade onde ela está. Que é no autoencontro, aprendendo a viver, aprendendo a conviver, a amar. Não é, pessoal? Tá ficando claro para vocês? Deixa eu ver aqui. Maria, né? São fugas do ego, ter equilíbrio em tudo, somos espírito e matéria, temos que viver os dois. Deixar o amor falar mais alto. Olha ali, ele pode até viver bem, mas vai chegar numa hora que ele não se sente em paz, ele vai sentir falta do amor. Sim, ele vive bem muitas vezes, bem confortável, né? Bem adaptado à vida material. Né? E vai viver aquela tranquilidade muitas vezes na vida material, mas sem crescimento interior. Né? A Nilva está dizendo, preciso deixar do amor falar mais alto. Perfeito, Nilva, isso mesmo. Né? Entrar em contato com o self é entrar em contato com o amor. Com o amor. Tá? Porque Deus é amor. O self em nós é Deus em nós, é o amor em nós. Né? Você falou tudo aí. Tá? A Goducha, construção de dentro para fora, né? Isso mesmo, Goducha. É isso aí. Tá? Então, pessoal, isso é o essencial. Tá? É o essencial que nós não podemos perder de vista. Jesus falou assim, olha, buscai o reino de Deus e sua justiça. Buscai o reino de Deus e sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. Tá? Então, é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Percebem como tudo se encaixa? Na palavra de Jesus, tudo vai se encaixando. Né? Esse conceito ele se encaixa com os dois anteriores que a gente colocou. Buscai o reino de Deus e sua justiça. Quer dizer, busca o essencial. E tudo mais vos será acrescentado. Jesus não falou, ele teve o cuidado de não falar assim, ó, busca o reino de Deus e sua justiça e esqueçam tudo mais. Jesus não falou desse jeito. Já pensou se ele tivesse falado isso, né? Busca o reino de Deus e sua justiça e esqueçam tudo mais. Mas como ele sabia que nós iríamos precisar da vida material, nós iríamos precisar de tudo mais que pertence à vida material, ele teve o cuidado ainda de dizer, né, tudo mais vos será acrescentado. Tudo que nós precisarmos, mas desde que nós tenhamos esse referencial de saúde, de entendimento, que é o referencial espiritual. Tá? Certo, pessoal? Então, geralmente, essas frustrações que a pessoa vive e depois acaba na indiferença, ela tem como origem as metas equivocadas. O exagero do impermanente em detrimento do essencial, do permanente. O impermanente é o que a gente vive na Terra, né? O essencial é o espírito. Tá?
Então, tudo que a gente vive aqui é impermanente. Se a gente se apegar demais ao que é impermanente, nós sofremos, cada mudança na nossa vida é um sofrimento. Tá? A Maria está dizendo, saber viver dentro das suas leis, né? Exatamente. Então, esse conhecimento daquilo que é eterno, daquilo que é permanente, né? Colocai o vosso tesouro onde a traça não rói e os ladrões não roubam. Tá aí, mais um conceito que se junta aos anteriores, né? Você vê que interessante, né? Colocai o seu coração, colocai o vosso tesouro num lugar onde as traças não roem e os ladrões não roubam. Não quer dizer que nós temos que vender tudo e para seguir Jesus e tem que andar que nem um mendigo. Não, de forma alguma. Mas quer dizer que nós temos que colocar o maior objetivo na busca transcendente. E tudo mais nos será acrescentado. Tudo mais virá com o tempo, né? Com o nosso esforço, com a nossa dedicação, nós teremos tudo o que nós precisarmos também. Tá? Certinho? Então vamos lá, vamos ver o que ela continua dizendo aqui. Noutros casos, então ela diz aqui, noutros casos, há atitude egocêntrica que remanesce da infância, tá, pessoal? Porque nós, o primeiro estágio que nós passamos nessa encarnação, no começo da vida aqui, é o egocentrismo. A criança é eminentemente egocêntrica. Tá? Ela necessita de todo mundo ao redor dela, todo mundo cuidando dela, todo mundo suprindo ela. Isso é uma questão até biológica. Tá? A criança precisa, e ela até chama o adulto através do choro, das suas necessidades. Tá? Só que se espera que nós saiamos do egocentrismo. Porque isso caracteriza uma atitude imatura. É própria para a criança. E quanto menor a criança, mais egocêntrica ela é. Ela não leva o outro em consideração. Mas quanto mais nós vamos crescendo fisicamente, desenvolvendo psicologicamente, nós temos que ir saindo do nosso egocentrismo. Nós temos que começar a levar o outro em consideração, observarmos o outro, nos colocarmos no lugar do outro, ajudarmos o outro. Tanto que o adulto, ele deve chegar à fase adulta, né? A pessoa, o espírito deve chegar à fase adulta na condição de ser doador e não apenas receptor. Nós temos que chegar na condição daquele que pode ajudar e não daquele que está exigindo ainda de todo mundo, pedindo de todo mundo, ainda cobrando de todo mundo. Vocês entendem, pessoal? Nós temos que chegar na fase adulta na condição de quem vai cuidar das crianças. Às vezes a gente vê adultos, né, que estão mais infantilizados do que a própria criança. Fica brigando com a criança, inclusive, né? Você não sabe qual que é mais criança, né? Se é o adulto que está ali ou se é a criança de verdade, né? Por quê? Aí a Joana fala aqui, né? Que é a infância que continua existindo dentro da pessoa, que remanesce, né? Então isso é remanescente da infância, essa atitude que continua da infância. A pessoa não alcançou a maturidade psicológica. Sabe qual é o grande X da questão aí? O grande X da questão é a atitude de amar e não esperar ser amado. Esse é o grande X da questão. Quando é que a gente demonstra que a gente amadureceu, que a gente dá o grande salto? É quando a gente sai da postura de ficar exigindo amor e a gente passa a amar. Aí no sentido bem amplo mesmo. Amar, cuidar, zelar, auxiliar, estimular, né? É quando a gente deixa de ficar cobrando os outros e nós começamos a ser doadores. Nós ajudamos os outros. Vocês entenderam, pessoal? Esse é o grande X do amadurecimento afetivo. A pessoa que não aprendeu ainda que ela está aqui para amar e não para ser amado.
É lógico que amando a gente acaba sendo amado, mas nós não podemos permanecer na expectativa. Tem gente que cruza os braços e fala assim, ah, ninguém me ama, eu também não amo ninguém, eu também não, né? Também não vou ajudar, ninguém me ajudou, não sei o quê. E a pessoa fica naquela atitude egoística e imatura. Né? Você está entendendo, Nádia? Nós temos que sair dessa atitude infantil, né? De ficar esperando os outros nos amarem. Ora, se eu estou esperando alguém me amar, é porque alguém teria a capacidade de doar algo para mim. Por que que eu não posso fazer isso para alguém? Se alguém teria que fazer isso para mim, por que que eu não posso fazer isso para alguém? Aí a pessoa começa a sacar a coisa e começa a sentir o prazer em amar. Ela começa a descobrir o prazer em amar, o prazer em ajudar, em servir, em amparar, em alimentar o outro. Alimentar de carinho, alimentar de alimento mesmo. Alimentar, né? Se doa, porque ela descobriu o prazer de se doar. Ela descobriu o prazer de se tornar instrumento do amor. Um amor que a princípio não é nosso, é de Deus. Nós só canalizamos esse amor. Mas é preciso ter boa vontade para canalizar esse amor. Querer, interesse em ajudar. Né? A Maria, Ali, isso é ter consciência. Então, quanto mais consciência a gente tem, né, mais a gente acaba mudando de atitude, né, Maria? Sai da posição egoística, receptiva. A Joana fala assim, que a criança, ela é captativa. E com o tempo, ela passa a ser ablativa. O que é ser ablativo? Ablação, sofrer a ablação. Né? Sofreu a ablação do membro, por exemplo. Perdeu um membro. Mas não é disso que ela está falando. Não está falando para a gente tirar um membro, não. Ela está falando assim, ó, que nós temos que ter a capacidade de perder algo, de sentir a falta de algo em benefício de alguém. Né? De não ter, de não usufruir algo em benefício de alguém. Não foi isso que Jesus falou? Né? De nós nos desvestirmos para vestir alguém. Né? É isso. Temos a capacidade de sofrer algo em benefício de alguém. E sofremos a ablação. Né? É isso que ela quer dizer, entendeu? Então, os pais, quantas vezes os pais, eles se privam de algo em benefício dos filhos, não é, pessoal? Às vezes algo de comer, às vezes algo de vestir, às vezes algo, não é? Um passeio. Os pais se privam de muitas coisas em benefício dos filhos. Porque entre um prazer que ele vem a ter, né, Ana Cláudia, e entre a necessidade do filho, ou até o prazer do filho, o lazer do filho, a roupa do filho, ele prefere dar para aquele que é criança. E que é natural que seja captativo, porque ele é dependente, ele está se fortalecendo ainda, o filho está sempre em primeiro lugar, isso mesmo, Gaducho. Vocês entendem? Essa é a postura madura do adulto. Mas tem adultos que não, que fica disputando com o filho. Fica disputando coisas de comer, coisas de... né? Fica disputando com o filho. Eles não entenderam que o papel do adulto é justamente, não é? É justamente se doar, sofrer uma perda em benefício de alguém. Isso caracteriza o adulto e caracteriza a criança. Tá? A de ser dependente, a de precisar da ajuda dos pais. Né? Mas isso não só de pai para filho, né? Nós estamos analisando no sentido bem amplo, né? Vocês estão compreendendo, né? A gente está analisando isso aí, a vida em sociedade nossa, né? Tá? Ok, pessoal, tá ficando claro? Né? Então, essa atitude indiferente, ela pode ter raízes aí, nessa atitude imatura, às vezes de certos adultos, homens, mulheres, né? Certos reflexos da infância que ainda estão existindo. A pessoa não superou a infância. Ela não superou ainda
as características da criança dentro dela, né? A incompletude da criança, né? Que continua exigindo, continua cobrando, continua pedindo, continua, não é? Então, por isso que ela se mostra indiferente aos outros, porque o mais importante é o que ela precisa. E nunca o que os outros estão passando. É sempre ela em primeiro lugar. É sempre ela, tá? A Sueli não superou porque só perdeu. Sueli, é que às vezes, veja bem, é lógico que ela pode ter passado por várias privações, mas que ela precisou, porque senão ela não teria passado. Então a gente vem na encarnação com a fórmula certa para a gente aprender certas lições. Mas não é para a gente continuar imaturo, é para a gente aprender com elas. Puxa vida, olha, eu não tive o amor da mãe, do pai, fui abandonado. Olha como é importante, eu senti na pele, supondo aqui, né, um caso, senti na pele como é difícil não ter um lar, não ter uma família. Pois olha, eu vou querer estruturar minha família. Vou querer dar um lar para os meus filhos. Eu aprendi com a experiência que eu tive. Não é assim? Não é uma possibilidade que a pessoa tem? Olha, eu não tive o amor, eu vou amar, viu? Eu vou amar porque eu descobri como é triste não ter o amor de alguém. Então eu vou amar os outros. Né? Eu aprendi que isso é importante na vida dos outros. É como é importante na minha vida. Agora, tem muitas pessoas que passando por essa situação, elas resolvem da seguinte forma: eu não tive amor, também não vou amar ninguém. Eu vou me vingar da vida, então, eu vou dar aquilo que eu recebi. Gente, isso é escolha nossa. Ah, eu nasci órfão, eu também não vou também dar oportunidade para ninguém, não. Não vou criar família, não vou viver por aí. Né, de qualquer jeito. Gente, isso é escolha nossa. Isso é um modo de nós decidirmos certas coisas na nossa vida. Não foi para isso que nós passamos pelas dificuldades. Nós passamos pelas dificuldades para aprender. Não é, Val? A gente está passando por certas dificuldades para aprender, não é para se revoltar, não é para ficar indiferente, não é para... É para aprender, é para nos tornarmos mais sensíveis, é para nos tornarmos mais humanos. Não é, Nádia? É para nos tornarmos mais fraternos uns com os outros. Tá? Jesus sofreu também um monte e ele não devia nada para ninguém. Então ele foi o exemplo, né, de sofrimento resignado, compreendendo o porquê, tal, né? Amando. Tá? Só que geralmente a gente resolve os nossos sofrimentos na base do ódio, da agressão, da revolta. Mas é a pior forma de resolvermos esses problemas, né? É a pior forma. Então, não justificaria, na verdade, né? Não justificaria essa atitude, tá? Às vezes alguém começa a usar essa justificativa, a gente até, puxa, é verdade, porque a pessoa não foi amada, é por isso que ela age assim, assim, assado. Mas não é bem assim, pessoal. Todos nós somos amados por Deus. Todos nós temos amigos espirituais que nos amam. Né? E se olharmos bem, materialmente, sempre temos aqueles que nos estendem as mãos também. Tá? Mesmo que não seja pai, mãe, tio, mas sempre tem aqueles que acabam nos ajudando. Né? Nós temos que ser mais gratos, né, àquilo que nós recebemos. Se é isso que recebemos, é o que nós precisávamos para aprender certas lições. Até em função do passado que nós já vivemos e vai saber como é que foi esse passado, né? Então, Deus é perfeito, Deus sabe como foi o nosso passado, né? Certo? Então, só para a gente terminar aqui, então ela fala assim, né? Nesse caso, né, quando a infância continua, né, atormentando a pessoa, né, com essa atitude egocêntrica, a pessoa se sente desconsiderada, desamparada, sem chance de triunfar. O cansaço decorrente de tentativas malogradas de autoafirmação, de empreendimentos perdidos. Né? Então, olha só, a pessoa que... São várias situações aqui, né, que ela colocou, todas elas que geram frustração, geram decepção, podem gerar na nossa vida, né? Frustrações, decepções,
Mas que, gente, geralmente é porque nós não soubemos compreender, nós não soubemos discernir. Tá? No consultório a gente observa sempre essa situação, né? Onde as pessoas estão sofrendo porque elas não estão sabendo compreender a própria situação delas. Então começa a sofrer emocionalmente devido a uma falta de visão da situação. Aí a gente começa a conversar, começa a enxergar de um outro modo, né? Começa a desabafar e começa a mudar, fazer uma reflexão e tudo começa a mudar. Por quê? Porque dentro dela ela está mudando. A vida continua a mesma, mas ela mudou por dentro, né? Então a gente vê sempre essa situação, né? A Godusha está colocando aqui, porque vemos o sofrimento como castigo e não como aprendizado, né, Godusha? Isso mesmo. É muito bonito esse processo de autoconhecimento e de nos identificarmos, né, Maria? Nos identificarmos autores da nossa própria vida. Nenhum de nós é vítima da vida, nós somos os construtores, os autores da nossa realidade. Nós temos que entender isso, né? Entender essa situação, né? Senão nós vamos continuar colocando a culpa na vida, em Deus, nas pessoas, e nunca a responsabilidade em nós mesmos, né? Tá? Nós estamos quase terminando, só terminar esse parágrafo aqui. Ela diz assim, deixa eu pegar aqui, peraí. Só mais um trechinho aqui, aí já acaba. Então ela diz assim, o desamor, em razão de haver aplicado mal o sentimento, como troca de interesses ou vigência de paixões. Então veja bem, pessoal, às vezes a pessoa colhe o desamor, e é uma questão que a gente tem que analisar sempre, por que eu estou colhendo certas situações? A pessoa colhe o desamor por quê? Porque ela aplicou mal o sentimento. Porque ela estava fazendo em forma de troca de interesses, ou em busca de paixões, na verdade, que ela estava chamando de amor. Então ela estava manifestando paixão, né, querendo o amor da outra pessoa, mas o que eu estou buscando? Eu estou buscando paixão, estou buscando o corpo, estou buscando desejo, e depois eu quero o amor. Estou fazendo uma troca de interesses, né? A minha relação está se baseando em troca de interesses, que não é amor, são interesses. Tá? Então, quando a gente aplica mal o amor, depois a gente aplica mal o sentimento, a gente quer colher amor, mas a gente não colhe. Então existe também uma frustração nesse sentido, né? Uma frustração nesse sentido. E aí a pessoa fala assim, eu nunca mais vou amar, porque eu amei e não tive nada em troca. É que a pessoa na verdade não amou, nunca amou, né? É que a pessoa nunca amou. O abandono de si mesmo pela falta de autoestima, tá? Quer dizer, a indiferença, o abandono de si mesmo pela falta de autoestima. Às vezes a pessoa fica indiferente a si mesma, ela não se estima, ela não se gosta, né? Tem complexo de inferioridade. Isso, pessoal, frequentemente o que é? É o passado de erros, que se reflete no presente em forma de autodesconsideração. A pessoa se autodesconsidera porque ela lembra, no fundo, que ela errou gravemente, que ela prejudicou pessoas. Então ela mesma se condena, ela se culpa, se desconsidera. Então isso, sem que ela perceba, ela começa a ter uma baixa autoestima, né? Como manifestação de culpas inconscientes, tá? Para esse tipo psicológico é mais fácil entregar-se à indiferença, uma postura fria de inimigo de todos, do que lutar contra as causas desse comportamento. Vocês estão entendendo? Olha que interessante aqui, né? Que ela diz no final, né? Para esse tipo psicológico, esse tipo de indiferença,
é mais fácil entregar-se, né, no caso a indiferença, numa postura fria de inimigo de todos. Vocês já devem ter visto essa situação, né? A pessoa elege a posição de vítima, amou e não foi amada, agora ela é inimigo de todos. Não confia mais em ninguém, não ajuda mais ninguém. Cansei de ser bonzinho, agora também comigo vai ser assim. É paf, né? Cansei de ser bonzinho. Cansei de ajudar todo mundo, cansei de amar todo mundo e agora, né? Também não faço mais nada para ninguém. Não é por aí, tá? Não é por aí. A pessoa que ama, né? A pessoa que ama verdadeiramente, ela ama cada vez mais, ela ajuda cada vez mais, tá? Ela canaliza o amor divino cada vez mais, tá? Porque ela não está esperando o retorno, ela não está condicionando o amor dela ao retorno que ela obtenha. Por isso ela não está sujeita à frustração, porque ela nada espera. O que vem, e vem, e vem. O que vem, vem de lucro. Quando a gente não espera nada, o que vem como lucro. Não é? Quando você não espera nada, você ajuda. Vai ajudando todo mundo. Ajude todo mundo. Você vai ajudando todo mundo, o que vem de lucro. Você não está esperando nada. E é tão gostoso quando a gente não está esperando nada. E começa a ver o carinho, começa a ver o carinho das pessoas, a gratidão, o respeito, o amor, né? A atenção das pessoas. É tão gostoso isso. A gente não está esperando nada. O que a gente está fazendo porque a gente gosta de fazer, gosta de ajudar. E aí começa a vir, né, Sueli, aquela coisa gostosa, o carinho das pessoas, e cada vez mais. Porque é natural que dando a gente receba. Jesus também explicou isso, né? É natural que dando a gente receba. É da lei. É da lei. O que a gente não pode é condicionar uma coisa a outra. Não é? A gente não pode é condicionar uma coisa a outra. Mas à medida que a gente vai fornecendo, que a gente vai doando, que a gente vai ajudando, é natural, gente, que nós sejamos cercados de ajuda, ajuda espiritual, ajuda material, ajuda moral, em todos os sentidos. As pessoas acabam nos envolvendo com tanto carinho, né? Que às vezes até eles perguntam, será que eu mereço tanta coisa? Não é? Mas às vezes é um pouco que você sai, é um pouco que você começa a ajudar e já começa, né? As pessoas começam a nos envolver de uma forma diferente, tá? Isso é terapêutico, né? O Emmanuel fala que a alegria é retorno. É retorno de um bilhetinho que você deu de estímulo para alguém, uma flor que você plantou, não é? Alguém que você ajudou, um sorriso. Alegria é retorno. Alegria é retorno do bem que você fez, começa a voltar em forma de alegria para a gente. Não é, Maria? Não é, Nádia? Então, às vezes a gente está querendo colher onde a gente não está nem semeando. A gente está querendo colher frutos maduros onde a gente não está nem semeando. E quando a gente não colhe, a gente fica emburrado e cruza os braços e fala, meu Deus do céu, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, não é? Aí é que não vai mudar a situação. Aí é que não vai melhorar nada, né? Tá? Gente, vamos dar uma paradinha aqui, que vocês devem estar cansados já. Tá? O estudo continua, a reflexão continua. Tá? Nós estamos aí ainda no começo desse tópico, né? Mas semana que vem a gente vai continuar. Tá bom? A Val está dizendo aqui, graças a Deus estamos aprendendo a fazer sem esperar nada em troca. E estamos tendo gratas surpresas. Isso mesmo, Val. É isso aí, não é? Ao trabalhador o salário, né? O salário da boa vontade. Né? Então vamos fechar os nossos olhos novamente. E vamos agradecer a Deus por tantas dádivas, por tantas bênçãos, por tantas energias, tanta amizade, tanto carinho, tanta ajuda espiritual que nós recebemos de parentes, amigos, afeiçoados da doutrina, tantas pessoas que nos envolvem amorosamente e que possamos também nós envolvê-las todas para que, orando uns pelos outros, ajudando-nos mutuamente,
possamos nos fortalecer também mutuamente, alimentando-nos uns aos outros na base do carinho fraterno, da fraternidade legítima, da caridade, do amor incondicional que deve regular as nossas relações, cimentar a nossa vida interpessoal. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esta aula da Joana de Ângeles. Obrigado toda a ajuda espiritual, todo o amparo da equipe do Centro Espírita Maria de Nazaré. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos no Pautalk, suas famílias, suas casas, os irmãos no Facebook também, os nossos companheiros de casa espírita e os nossos companheiros desses estudos, que a cada dia estejamos mais próximos de Ti. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela presença, obrigado Maria, Márcia Mairim, Mivone, Sueli, Marli, Oducha, Irmão Sol, Nádia, Matuta, Ana Cláudia, a Freira, Deuclésio, Orquídea, Val, Nilva, Regina, Afonso, Ala, Karina, Inês Lima. Um grande abraço. Lembrando, novamente, que nós temos feito esses estudos e o link que fica no Facebook, por exemplo, pessoal, esse link, o playerzinho que fica ali, ele sempre vai passar o último estudo que foi feito, tá? Então, se vocês clicarem ali no link, quem perdeu, depois quiser que alguém assista, tal, é só mostrar o link para a pessoa ali, no meu Facebook, no Facebook do centro, né, do grupo Maria de Nazaré, que aí toca o estudo inteirinho, o vídeo, tá? Então é bem legal, um recurso bem interessante, tá? Então um grande abraço aos nossos irmãos do Facebook também, a Vitória está participando com a gente. Um abraço, Vitória, fica com Deus e todos os demais aí que estão ouvindo também, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.